E aí galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Como vocês sabem, meu nome é João. Eu fiquei com o meu grupo para a gente apresentar um bônus para vocês, que é a literatura contemporânea. Em todo esse Grammaticast sobre gramática, nós ficamos por último para apresentar esse bônus. Então espero que vocês curtam e aproveitem todo o nosso áudio. Bem, olá a todos, eu sou Jadiel. Eu vou falar um pouco sobre as tendências contemporâneas da literatura brasileira, um pouco de poesia, concretismo e o neoconcretismo. Faz parte da literatura brasileira contemporânea as obras no final do século XX e da primeira metade do século XXI. Esse período ele é caracterizado por uma grande quantidade de tendências à literatura contemporânea. E isso entra um grupo de características distintas de escolas literárias anteriores. Ou seja, basicamente várias tendências em uma, como, por exemplo, o lirismo, que aí teve no passado, eles trazem algumas características de volta para o futuro. Bem, a literatura brasileira tem várias especificações e elas todas estão associadas ao movimento modernista, como, por exemplo, a ruptura com os valores tradicionais, e a identidade desse período ela não é mais utilizada, ela é mais deixada de lado. Sendo assim, surge uma crise existencial do homem pós-moderno. A literatura brasileira contemporânea, da primeira metade do século XXI, está diretamente associada às tendências que foram criadas na segunda parte do século XX. A metalinguagem e o experimentalismo formal, engajamento social, mistura de tendências estéticas são algumas marcas dos textos contemporâneos. Agora eu vou listar algumas características que fazem parte da literatura contemporânea. Uma delas é a mistura de tendências estéticas, que no caso é o ecletismo, junção da arte erudita e da arte popular, que no caso seria a arte meio que atual, a arte mais recente que a gente tem, e um pouquinho da mais antiga, como por exemplo da era medieval. A gente tem também a prosa histórica, social e urbana, que essa característica é uma das que mais busca características de outros movimentos e obras literárias passadas. Tem a poesia intimista, visual e marginal, que ela representa muito a era colonial, na época que os negros eles deixaram de ser escravos e eles passaram a ser vistos como marginais e criminosos. Temas cotidianos e regionalistas, como por exemplo a gente tem Luiz Gonzaga, que ele gosta de falar muito sobre o Nordeste. Ele canta músicas sobre o Nordeste, não precisa ser exatamente livros nem nada, é só características regionais mesmo. Tem o engajamento social e literatura marginal, experimentalismo formal, técnicas inovadoras, formas reduzidas como mini-contos ou mini-crônicas, intertextualidade e metalinguagem. O neoconcretismo ele foi um movimento artístico literário surgido como uma forma de reagir aos excessos trazidos pelo concretismo, ou seja, ele era meio que uma evolução do concretismo. Enquanto o concretismo ele era extremamente racional, o neoconcretismo trouxe a subjetividade de volta para o processo de criação artística. Foi ele responsável pelas primeiras mudanças nas artes visuais no Brasil, através da proposta de uso de novos meios para a produção, bem como a transformação na forma de receber estas obras de arte. Ele trouxe também um novo modo de escrever, que ele pode ser muito bem visto através das obras de Ferreira Goulart e de Reinaldo Jardim. No final da década de 50, os artistas que faziam parte do concretismo, eles fizeram uma revisão crítica sobre o pensamento anterior, que no caso é sobre o movimento concretista. E eles chegaram à conclusão que estavam fazendo artes seguindo algo semelhante a receitas. Eles sempre seguiam um padrão igual ou parecido. E eles, observando isso, eles decidiram alterar isso, criando o neoconcretismo. E aí, eu sou Eduarda Vitória e eu vou falar sobre o que é e algumas características da literatura contemporânea. A literatura contemporânea é a que vivenciamos atualmente. Ela começou após o encerramento do pós-modernismo, por volta da metade do século XX, e podemos afirmar que a literatura contemporânea brasileira é um reflexo dos acontecimentos do momento,
como desenvolvimento industrial e tecnológico acentuado e a crise dos meios políticos e sociais. Algumas características que evidenciam a literatura contemporânea são a intertextualidade, a quebra do limite entre a arte erudita e a popular, vários modos de narrativa, preocupação com o presente sem planejamento para o futuro, temas do cotidiano, engajamento social, técnicas novas de arte e escrita, elaboração de contos e crônicas e obras reduzidas. E aí galera, sou eu aqui, João, de novo, vocês já sabem. Vou falar um pouco sobre a poesia praxe, sobre o processo do poema e também sobre o tropicalismo. Bom, a poesia praxe, ela é meio que cunhada da vanguarda velha. Representou um movimento literário fundado pelo crítico e poeta Mário Chamier. Essa denominação surgiu em crítica ao movimento da vanguarda concretista, de forma que uma descendência de poetas insatisfeitos com o rigor formal e o academicismo resolvem romper com o concretismo ao propor uma nova estética poética. Com isso, em 1962, liderado pelo poeta Mário Chamier, nasce a poesia praxe, que apresenta como marco inicial a publicação do livro Lavra Lavra, no mesmo ano, 1962, que foi de Chamier, no qual apresenta o jogo sonoro, visual e semântico proposto pela sua poesia. Com essa obra, Mário ganhou o Prêmio Jabuti em 1963. Assim, os poetas desse período propunham a palavra energia, matéria-prima transformável, em detrimento da palavra objeto, dos concretistas. Além disso, os teóricos do movimento criticavam o academicismo dos concretistas e sugeriram uma atitude praxe, inspirada numa postura crítica e no abuso de criatividade. Bom, as características principais da poesia prática é a produção de múltiplas interpretações, rejeição ao formalismo e academicismo concretista, maior valorização do conteúdo em detrimento da forma e poesia visual e social. Alguns principais autores foi Mário Chamier, como foi dito, um dos meio que fundadores, e o Cassiano Ricardo. Bom, o poema Processo foi um movimento artístico da vanguarda que ocorreu no Brasil entre 1967 a 1972, em plena ditadura militar. Surgiu em duas capitais do país simultaneamente, em Rio de Janeiro e em Natal, e se espalhava pelo Brasil todo. Foi fundado por diversos poetas, dos quais se destacavam Vladimir Dias Pino, Moacir Cirne, Neide de Sá e Álvaro de Sá. Esse movimento visava apresentar uma nova forma de fazer poesia a partir de uma nova linguagem. Com um espírito revolucionário, o grupo de poetas do movimento inovaram os poemas visuais, já explorados anteriormente pelo movimento concretista. Note que ele está relacionado com a poesia concreta, uma vez que surgiu dela. No entanto, apresentou diferenças. Assim, enquanto na poesia concreta, as palavras eram principais ferramentas, o poema processo vem rejeitar seu uso, empregando além delas símbolos e, portanto, extrapolando os limites do poema. A exploração desses signos não verbais no poema processo é mediada por figuras geométricas, perfurações no papel e gráficos. Assim, o poema processo é um poema semiótico e visual para ser visto antes de ser lido. Algumas características do poema processo é a linguagem não verbal, espírito revolucionário e inovador, poema experimental e visual e uso de símbolos visuais. Eu vou falar agora também um pouco de alguns autores. São vários, mas vou falar só alguns, que eu também já citei alguns anteriormente. Moacir Cirne, Neide de Sá, Álvaro de Sá, Ariel Tecla, José Cláudio e Ronald Werneck. Poesia participante. A partir da década de 50, vários movimentos e grupos procuraram novos caminhos para a poesia brasileira em função das transformações, que são mudanças de política, social, economia e tecnologia do mundo. Por outro lado, a prosa de ficção revelou dezenas de novos autores
que ora usam recursos tradicionais da técnica narrativa, ora buscam novas formas de expressões, inserindo-se numa perspectiva experimentalista. Eu vou falar também um pouco sobre o concretismo, que é só para deixar tudo bem a par, que foi em 1956. É a concepção poética baseada na geometrização e na visualização da língua, que preconiza a substituição da estrutura tradicional do verso por expressões nominais relacionadas a espacialmente. O grupo concretista foi liderado por Augusto e Haroldo de Campos e Décio Pinatari. Bom, vou falar agora só um pouquinho sobre o tropicalismo. O tropicalismo foi um movimento cultural de vanguarda que ocorreu no Brasil nos anos de 1967 e 1968 nas artes, principais na música. Merecem destaques os compositores Caetano Veloso, Gilberto Gil, que lideraram o movimento, além de Nara Leão, Tom Zé, Gal Costa e os Mutantes, que era Rita Lee, Arnaldo Batista e Sérgio Dias. Também teve Torquato Neto, Rogério do Prati, Capinã, Jorge Ben e Maria Bethânia. O tropicalismo, caracterizado como um movimento libertário e revolucionário, buscava se afastar um pouco do intelectualismo da bossa nova, a fim de aproximar a música brasileira dos aspectos da cultura popular, do samba, do pop, do rock, do psicodélico e da psicodélica. É interessante observar que essa experiência estética aberta e inovadora lançada pelos tropicalistas mudou não somente a música popular brasileira, mas o panorama da cultura em geral, em busca da modernidade e do país. Oi, o meu nome é Manuel e eu vou falar sobre o que é a literatura contemporânea. Para compreendermos melhor o que é a literatura contemporânea, é interessante entender o contexto histórico daquela época. Nos anos 60, sob o governo populista de Juscelino Kubitschek, a população brasileira ela foi tomada por uma euforia política e econômica. Isso refletiu na cultura em diversos movimentos artísticos, como Bossa Nova, Cinema Novo, Vanguarda, Teatro de Arena e a chegada da televisão. Então, com o golpe militar que derrubou João Goulart e teve o fim da euforia. O clima de censura e o medo se instauraram no país, com o fechamento do Congresso, de jornais, revistas, filmes, músicas e peças de teatro censurados. Os políticos e os artistas que se opunham à ditadura militar foi necessário para usar os disfarces na cultura. Os movimentos artísticos precisaram encontrar formas diferentes para se expressar ou até mesmo acontecerem por debaixo dos panos, entre aspas. O tricampeonato da seleção brasileira do futebol foi usado como movimento nacionalista para silenciar o povo. Nos anos finais de 70, então, o presidente Figueiredo sancionou a lei da anistia, que permitiu o retorno dos exilados para o Brasil. Assim, o clima do otimismo voltou para os descontentes com a ditadura militar, que, por sua vez, acabou em 1985 com o movimento Direta Já, em 1898. Foi eleito para presidente Fernando Collor de Mello, sendo deposto 2 anos depois. Oi, eu sou o Guilherme Eduardo e eu vou falar um pouco da prosa da arte contemporânea, que são divididas em 4, a regionalista, política, urbana e intimista. A regionalista, ela foca o meio e o homem rural brasileiro. A política, ela denuncia a violência política que foi submetida após a Revolução de 30. E a prosa urbana, ela denuncia a solidão, marginalização e a violência nos grandes centros urbanos. No caso, os principais que são usados geralmente são São Paulo e Rio de Janeiro. A prosa intimista, elas são personagens mergulhados em si mesmo, através dos quais o autor ele vasculha o interior do ser humano. E agora eu vou falar um pouco de alguns autores, vou falar o nome de alguns autores da arte contemporânea e vou dar 2 obras de cada um. Primeiro é Ariano Suassuna,
que, por sinal, escreveu uma obra de um grande filme regional, que é O Alto da Compadecida, que foi escrito em 1955. O Romance da Pedra do Reino e O Príncipe do Sangue do Vai e Volta, em 1971. Antônio Calado foi um dos autores do romance A Madonna do Cedro, 1957, e 10 anos depois Guarupi, em As Obras da Dramaturgia. Adélia Prado foi escritora de poesias como Bagagem, 1976, e o romance O Homem da Mão Seca, 1994. Cacaso foi o autor responsável pelos livros de poesia Na Corda Bamba, 1978, e Mar de Mineiro, 1982. E por último, que eu vou falar, Caio Fernando Abreu. Ele produziu contos, romances, novelas e obras de dramaturgia, nos quais se destacam o livro de contos Morangos Mofados, em 1982, e 8 anos depois, 1990, ele escreveu o romance Onde Andará Dulce Veiga. Bom, galera, esse aqui foi o nosso assunto sobre literatura contemporânea. Fiquem atentos ao Instagram do terceiro ano médio. Sempre de olho. Quem sabe, se vocês curtirem muito todos os Grammaticast, quem sabe não terá uma segunda temporada. Valeu e fiquem com Deus.